trabalhos serão com o professor Alceu. Quero dar boas-vindas a todos que estão aqui e já convidar para quem quiser, na próxima segunda-feira, esse fórum da auditoria da dívida vai estar na UEPB, no CCT da UEPB, com a professora Jordana, e o tema é a PEC 06, vai estar se discutindo os efeitos da PEC 06, que é a da desvinculação. São tantas PECs, vai ser a da desvinculação. É o CCT da estadual. O CCT da estadual. Da Previdência. Então, discutindo Previdência com a professora Jordana, lá no CCT. Daqui a pouquinho eu digo o número da sala, que eu não anotei aqui, mas alguém vai me dizer. Vai ser uma sala de aula do CCT. Daquela central de aula? Não. Lá na UEPB tem o CCT, o Centro de Ciências e Tecnologia, vai ser uma das salas do CCT. Isso é 2 horas da tarde, na segunda-feira, no dia 2. Daqui a pouquinho eu falo o número da sala. Né? É com a professora Jordana, professor Silvânio, também lá do CCT. É no programa de pós de matemática. Mas já tem uma sala, daqui a pouquinho eu acho. Se alguém estiver aí, repete, eu não peguei. Certo. Então, repetindo, na próxima segunda-feira, esse fórum está se reunindo periodicamente, mas a nossa próxima atividade vai ser segunda-feira próxima, na UEPB, no CCT da UEPB, o tema, a discussão sobre a PEC 06, da reforma da Previdência. A exposição será feita pela professora Jordana Davi, do Departamento de Serviço Social, começando às 2 horas da tarde. E ela já... Então, na sala 206, C206, lá no CCT, 2 horas da tarde. Então, sem mais delongas, eu queria chamar a professora Laudiceia. Professora Laudiceia, essa eu não preciso ler, não. Eu já estou entendendo. Não devo dizer, mas a gente fez graduação junto. E aí, economista, formada aqui, era o FTB na época, né? Fez mestrado aqui também, professora doutora, tese recém-defendida, no doutorado em Ciências Sociais aqui da UFCG. Professora do IFTB, que durante muitos anos esteve no Centrac, né, com uma brilhante atuação, teve também na prefeitura também. Enfim, é com muito orgulho que a gente, não vou dizer recebe, não, porque ela é do núcleo, mas que vamos ouvir a professora Laudiceia. A ideia nossa é que ela apresente, ali ela tem uns 30, 40 minutos para a apresentação dela, em seguida a gente abre para um debate. Ok? Professor. Boa tarde. O núcleo ele tem uma sistemática de reuniões. Nós fazemos parte da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, que é uma entidade nacional. E o ano passado a gente resolveu criar aqui em Campina Grande esse núcleo. Estamos nos reunindo para fazer um estudo e uma discussão acerca do endividamento aqui do estado da Paraíba. Mas há uma necessidade de vincular essa discussão local com as questões nacionais. E na nossa primeira reunião desse ano, a gente decidiu fazer esse momento, que é mais aberto para além dos que frequentam as reuniões do nosso núcleo, uma discussão acerca do capital financeiro, motivados pela defesa da minha tese, que aconteceu em julho do ano passado, aqui no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, sob a orientação do professor Gonzalo Porras. E essa discussão, eu vou aqui estar trabalhando um pouco um recorte, porque o objeto da minha tese foi compreender o transformismo que o Partido dos Trabalhadores sofreu e quais as razões que o levaram a abandonar a discussão sobre a dívida pública. Porque o PT, historicamente, esteve envolvido em todas as discussões acerca da dívida pública. E havia uma expectativa de que, chegando ao governo, realizasse o que determina a Constituição de 1988, né, o artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias, que é a realização de uma auditoria. Isso não foi feito e aí motivou o meu tema
de pesquisa. Mas para essa nossa discussão de hoje, a gente vai centrar numa análise sobre o que é esse capital financeiro, como é que ele surge e se torna a máquina que move o sistema capitalista atualmente e de que maneira ele vai gestando um sistema da dívida pública que atende exatamente a esse movimento mundial de financiarização. Então, nesse sentido, o tema é da gênese do capital financeiro ao sistema da dívida pública. Então, o que é o capital financeiro? Na tese, eu utilizei como base a teoria marxista, que, no nosso entendimento, é a que consegue problematizar de maneira adequada como que o capital ele acaba se transformando no motor do sistema econômico. E utilizamos clássicos como Hilfert, Lenin e o próprio Marx para compreender o que é esse capital financeiro. Porque o sistema capitalista ele surge a partir da Revolução Industrial, tendo como marco central a produção de mercadorias. E o processo de acumulação ele vai se dando a partir da apropriação da mais-valia do trabalho não pago. De que maneira a gente vai ter essa transição de um sistema que tem como base de reprodução a mercadoria, a sua venda e a apropriação de uma parcela de trabalho não paga para um processo de financiarização. Marx vai trabalhar o capital, subdividindo esse capital no capital que é produtivo, capital industrial, o capital bancário, que auxilia a realização do processo de produção, e o capital comercial, que realiza o processo de realização, que seria a aparência desse sistema. O capital financeiro ele vai ser estudado por Hilfert no começo do século XX e é definido como sendo aquele capital bancário que auxilia na medida do processo de produção, mas que também ele passa a se reproduzir de uma maneira autônoma do processo de produção. Ele não precisa mais passar pelo processo de fabricação de mercadoria, de contratação de trabalho, porque ele adquire uma característica que é o capital portador de juros. Ele se desloca da produção e passa a se reproduzir a partir do aspecto financeiro. Isso significa que esse movimento de ampliação da acumulação capitalista, Marx vai identificar, inclusive, no capítulo 24 da acumulação primitiva, ele trata, inclusive, sobre a dívida pública na Idade Média, fazendo referência à dívida de Gênova, da Itália, que aparece como um processo de reprodução do capital, ainda na sua forma primitiva. Isso vai repercutir diretamente ao longo do desenvolvimento capitalista. A gente vai ter, até meados do século passado, os anos 60, um predomínio desse aspecto produtivo do capital, caracterizado pelo Fordismo. O predomínio desse capital produtivo vai ser uma consequência do desenvolvimento dessa relação capital-trabalho, e como a gente está no momento de crescimento do capitalismo, há ganhos de produtividade, há uma melhoria nas condições salariais, porque nós, trabalhadores e trabalhadoras, sabemos que quando o capitalismo entra em crise, nós sempre somos aqueles que pagamos a conta, independente de termos sido os responsáveis ou não pela origem dessa diminuição, ou da tendência à queda da taxa de juros. Então, melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, ganhos salariais,
uma relativa autonomia dos Estados-nações que partem para a realização de investimentos e o acordo de Bretton Woods, que acontece em 1945, que põe amarras a esse capital financeiro. A gente vai ter uma série de regulamentações que limitam o trânsito do capital de um país para outro, de um território para outro. Isso é importante a gente observar, porque o processo seguinte, desregulamentação, vai exatamente abandonar todas as amarras ou limitações existentes para o capital financeiro, que mais na frente a gente vai ampliar. Cria-se um padrão ouro-dólar, e aí é quando a gente vai ter a hegemonia dos Estados Unidos, que, como tem a moeda que é considerada o padrão de circulação mundial, consegue ditar todas as condições do desenvolvimento econômico. E a criação do FMI e do Banco Mundial, que são instituições que representam os interesses do capital financeiro. Quando nós falamos, por exemplo, no sistema financeiro internacional, estamos nos referindo ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial e aos grandes bancos privados internacionais. Esse sistema, percebam que a gente tem um momento no capitalismo de ampliação do aspecto da produção, da melhoria da qualidade de vida, um avanço na produtividade, mas já estão sendo gestadas as condições para o domínio ou predomínio do capital financeiro. Porque a hegemonia dos Estados Unidos, o padrão dólar-ouro e a criação desses organismos que mais para frente vão monitorar os países da América Latina, impondo condicionalidades para os acordos que são feitos quando a gente chega nos anos 80, no período da crise do capitalismo. Esse movimento de ampliação da produção, ele tem um limite. E esse limite já começa a aparecer em meados dos anos 60, mas principalmente a partir do finalzinho da década de 60, que a economia mundial ela vai entrar num processo que é conceituado como de recessão aberta. O que é que gera esse processo? A gente vai ter um crescimento muito grande da economia mundial, há um excesso de dinheiro, que a gente chama de excesso de liquidez circulando no mundo, proveniente do lucro das empresas e da extração de petróleo, que aí a gente diz os petrodólares e os eurodólares, que gera um excesso de liquidez e esse dinheiro não pode ficar parado. Esse capital, ele precisa ser aplicado. Como já se iniciava uma tendência, que Marx estudou, a queda da taxa de lucro mundial, havia uma necessidade de expansão, de utilização desse capital em outras partes do mundo. Esse é o momento em que a gente vai ter o endividamento dos países da América Latina, da Ásia e da África também. Porque há um excesso de liquidez na Europa, precisa utilizar esse dinheiro. Como tinha muito dinheiro, a taxa de juros estava baixa, que é a remuneração desse capital. Inclusive, em alguns, quando se tirava a inflação, ela chegava a ser zero ou até negativa. Esse excesso de liquidez estava sendo direcionado para esses países, e aí a gente diz que nesse momento os países começam a se endividar, mas é uma dívida que há uma contrapartida. Efetivamente entra dinheiro nesses países e há um investimento em obras de infraestrutura. Se a gente observar aqui no Brasil, esse vai ser o momento em que a gente está no processo de crescimento da economia brasileira, o chamado milagre econômico. Também não podemos esquecer do contexto
sociopolítico, estamos numa ditadura militar, este é o nome, ditadura militar, e essa ditadura militar, aliada aos interesses dos Estados Unidos, vem e aumenta esses investimentos. Mas essa dívida, aí também a gente precisa sublinhar, ela ainda é uma dívida que gera uma contrapartida. A professora Paulani, no livro Brasil Delivery, ela tem chamado a atenção para a necessidade que a gente tem de desmistificar a dívida como algo exclusivamente negativo. Porque o endividamento, quando ele é feito e tem uma contrapartida, é como a gente quando financia um apartamento, financia um carro. A gente está endividado, mas você tem um bem. Quando os países estavam nesse processo de endividamento e havia uma contrapartida, a taxa de juros era muito baixa. Isso gerou um atrativo. Muito dinheiro, taxa de juros baixa, a tomada de empréstimos. A partir desse momento, a gente vai já identificar a segunda etapa, 79 até 81, como um processo de desregulamentação e liberalização financeira. O que é isso? É acabar com aquelas regras que Bretton Woods havia imposto, de limitação da circulação desse capital mundo afora. Essa limitação, ela vem favorecer a expansão desse processo que Scheismeier denomina como o movimento de financiarização do capitalismo. Uma etapa em que o aspecto financeiro se sobrepõe ao produtivo. Nesse sentido, há um financiamento de déficit dos governos que vai desaguar na segunda etapa, que aqui no Brasil a gente vai ver mais para frente, se caracteriza os anos 80 como a década perdida, mas aí a gente também tem que questionar a década perdida para quem? Porque a gente tem nessa década a Constituição de 1988, que amplia direitos individuais e coletivos. Ela foi perdida para quem? Essa segunda etapa, ela já vai ser caracterizada como um momento em que ocorre o aumento da taxa de juros, a taxa de juros internacional, a Prime e a LIBOR, que eram a base da dívida dos países latino-americanos. Então, se a gente tinha tomado, emprestado dinheiro para fazer investimento ali em infraestrutura, uma taxa de juros em torno de 5, 6%, ela se eleva para 20,5%. É o pulo do gato, é a galinha dos ovos de ouro. A gente deixa de ter uma dívida que é contratual, que tem uma contrapartida, que entra recurso, para entrar no movimento em que a dívida ela passa a ser exclusivamente financeira. Por quê? Porque ela se eleva exclusivamente pelo aumento da taxa de juros. Ou seja, não entrou dinheiro no Brasil e nos países da América Latina. E esse aumento da taxa de juros vai gerar um impacto muito grande, um aumento muito grande no volume. Depois a gente vai ter um gráfico que demonstra esse aumento no estoque da dívida brasileira, nesse momento a dívida externa. E uma dívida que tanto a auditoria da qual nós fazemos parte, como os vários especialistas apontam como uma dívida que é ilegal. Porque nesse momento, essa taxa de juros que foi praticada, se ela for questionada, inclusive no âmbito da Organização Mundial do Comércio, ela vai ter um respaldo enquanto há ilegalidade. Depois, porque nós estávamos aqui no Brasil uma ditadura militar. Não houve autorização do Congresso Nacional para a tomada desses empréstimos. E a CPI da dívida que ocorreu em 2010, ela aponta várias outras irregularidades, como a não existência de determinados contratos. Olha que interessante, eu não tenho contrato, mas eu pago as parcelas relativas a esse endividamento. Contratos
em inglês que não foram traduzidos e, ainda mais grave, o Banco Central emitiu um documento para a CPI informando de que determinados documentos, pelo lapso de tempo, eles não sabem aonde estão, não teriam como disponibilizar para a CPI. No entanto, não há nenhum questionamento acerca da legitimidade e da legalidade dessa dívida. Quando a gente tem no ato das disposições transitórias, o artigo 26, a determinação da realização de uma auditoria. O que é uma auditoria? É você fazer um levantamento do quanto foi tomado emprestado, do quanto já foi pago e do que ainda resta a pagar. Então, esse contexto geral é o que vai dar esse panorama geral aqui no Brasil. Como é que a gente estava, né, aqui no Brasil nesse período? Nos anos 60, um endividamento fiscal, ou seja, um endividamento que estava baseado na entrada de recursos para a realização de obras de infraestrutura. Mas já há um nascimento do mercado financeiro nacional, com a criação de poupança interna do mercado, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o PIS, FASEP, e a criação das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ORTN, que gera dívida mobiliária. Dívida mobiliária é aquela dívida advinda da venda de títulos. Existe a dívida contratual, que é aquela que entra dinheiro, que é um contrato, e há uma dívida mobiliária, que é quando vai se vendendo papel e vai se aumentando, gerando um efeito bola de neve, meramente por um mecanismo de reprodução financeira que não tem nenhuma vinculação com a parte de entrada de recursos. Em 1971, a gente vai ter o fim da paridade euro-dólar e aí acabam-se as amarras para a multiplicação da moeda, porque o padrão ouro-dólar limitava a emissão de moedas pelo estoque de ouro que os Estados Unidos possuíam. Ele só podia rodar a maquininha maravilhosa que gera os dólares a partir do estoque de ouro que ele tinha. Por fim, que foi uma decisão tomada pelo presidente Nixon de maneira unilateral, dentro desse processo de ampliação dos mecanismos de financiarização. Aqui no Brasil, a gente já começa a entrar na onda também de país emergente que precisa fazer parte dessa engrenagem mundial. E aí, a Lei 12 de 1970, que é extremamente importante para nós que estudamos a dívida, porque ela abre uma janela muito grande para a contratação de empréstimos sem que esses empréstimos estejam na lei orçamentária e, portanto, necessitem passar pelo crivo do Congresso Nacional. E aí abre a possibilidade da ilegalidade na tomada de empréstimo. O primeiro e o segundo choque do petróleo, 73 e 79, há um aumento no preço do barril do petróleo, as economias mundiais entram em crise e isso repercute diretamente naquela elevação que eu falei anteriormente da taxa de juros internacional. E o processo de estatização da dívida pública, que aí a gente precisa de um seminário exclusivo para tratar sobre isso. Porque esse processo de estatização, primeiro, ele é recheado de segredos e de maracutaias que a gente precisa se apropriar dele. Porque o governo, nesse período, ele não era detentor da maioria das dívidas. As dívidas estavam com as empresas multinacionais que tomavam empréstimo para a realização das suas atividades. A crise mundial faz com que o Banco Central e, posteriormente, o Tesouro Nacional assuma essa dívida, porque o governo estava precisando de dinheiro para financiar o déficit.
para ter as famosas reservas cambiais. Qual é o mecanismo utilizado? O dinheiro que entra das multinacionais, o governo pega este dinheiro, remunera com uma taxa de juros mais elevada e essa dívida que era privada passa a ser uma dívida pública. Estou aqui de maneira muito simplificada, pelo tempo que a gente tem, pela necessidade de abrir para discussão, colocando esses elementos. Mas já indico a necessidade de que a gente tenha um momento específico para tratar sobre o processo de estatização da dívida pública. Nos anos 80, que é a década perdida, a gente passa a ter um monitoramento do Fundo Monetário Internacional. E vejam que interessante, em 1983, é o primeiro acordo que o Brasil faz com o FMI. Em 82 a gente tem a crise do México, que aponta a dificuldade dos países em começarem a fazer o pagamento dos empréstimos. Década final de 60, 70, tomada de empréstimo, anos 80, momento de realizar o pagamento desses empréstimos. O Brasil, como os demais países da América Latina, não consegue ter esse recurso para efetuar os pagamentos, recorre ao Fundo Monetário Internacional, que para fazer esses acordos impõem diversas condicionalidades do ponto de vista legal, econômico e fiscal a todos os países. E já em 1983, há nessa carta de intenção do FMI uma proposta de reforma da Previdência. Então, esse é um dado interessante para a gente historicizar como os nossos direitos têm sido sistematicamente atacados para atender às necessidades do capital financeiro. Além de 83, a gente vai ter acordos 84, 86 e 88 e passamos a ter um processo de exportação de capital. Esses acordos não eram feitos mais para investimentos, eram simplesmente para rolagem e amortização da dívida. Igual nós, trabalhadores, quando fazemos um empréstimo consignado, que a corda aperta, a gente vai lá no banco e renegocia. A gente não pega mais dinheiro, a gente alonga os prazos. Essas negociações tinham essa modalidade também. A partir dos anos 80, a gente já identifica a atuação sistemática e permanente do sistema da dívida. Esse conceito, ele é de Fatorelli, que é a coordenadora da Auditoria da Dívida Nacional, que criou, ao estudar não só o processo de endividamento aqui do Brasil, mas dos países da América Latina e da Grécia, ela percebeu que há um modus operandi, de que em todos os países esse sistema ele vai gerando condições para sua reprodução que são idênticas. Então há um sistema. Não é por acaso que quando um país da América Latina entra em crise, os outros entram também. Não é por acaso que quando a gente está num giro à direita e num ataque aos direitos dos trabalhadores, não estamos sozinhos. Porque esse sistema, ele atua de maneira articulada. É uma engrenagem de que essa engrenagem controlada pelo sistema financeiro internacional não dita apenas, do ponto de vista econômico, qual é a política macroeconômica que deve ser adotada pelos países, mas vai também no aspecto financeiro e no aspecto legal. E essa engrenagem, ela implica num apoio e numa subordinação de todo o âmbito político e da mídia, que reproduz de maneira servil e sistemática as discussões que são importantes para a manutenção desse sistema funcionando de maneira permanente. Esse sistema, ele, nos anos 90, passa a atuar através da implementação aqui do neoliberalismo. E aí
é necessário a gente perguntar esse neoliberalismo, esse Estado mínimo, essa ausência do Estado nas questões econômicas, mas para quem? O Estado diminuiu e nós somos aqui todos doutores em responder esta pergunta, porque somos os diretamente atingidos pela ausência do Estado, né? O Estado mínimo nas políticas públicas, no atendimento das necessidades da população que efetivamente paga os tributos e que deveria ter esses tributos de volta. E o Estado máximo paga o atendimento dos interesses do capital financeiro. Que a característica principal dessa década, a gente vai ter os processos de privatização e o plano real. Esses processos de privatização, eles estão ancorados no que Fatorelli chama de uma fraude, porque esses títulos podres é uma dívida que, inclusive, há fortes indícios levantados pela CPI de que essa dívida havia sido prescrita. Ela não precisava mais ser paga porque ela tinha caducado. E essa dívida ela foi transformada em títulos através desse plano pré. E esses títulos, ninguém queria comprar no mercado financeiro porque sabiam que eram títulos que não tinham valor. Vamos fazer o quê? Vamos nos apropriar do patrimônio público, as privatizações. E aí, mais uma vez, a gente tem que fazer esse link de que aqueles recursos que entraram, uma dívida que teve uma contrapartida nos anos 60 e 70, e que construiu o patrimônio público, retornou a preço de banana, mas quando banana está na safra, porque quando banana não está na safra, nem a isso a gente pode comparar. Preço de banana para esse sistema em patrimônio público privatizado. O plano real, para que fosse implementado, ele vai adotar as metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Nesse momento agora, o demais a gente deixa para o debate, é importante para nós o superávit primário, que é o quê? É a garantia para o sistema financeiro internacional que, a despeito do que acontecer na arrecadação, a gente vai ter uma poupança forçada, guardando dinheiro para atender aos interesses do capital internacional. A lei de responsabilidade fiscal, que o próprio nome já nos indica a relação com a mídia no sistema da dívida, porque quem vai ser contra a responsabilidade fiscal? Quem de nós vai dizer, não, tem que gastar? Todos nós vamos dizer, não, o Estado tem que gastar de maneira adequada. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela prioriza o pagamento dos serviços da dívida. Da mesma forma que o teto dos gastos, que todos nós aqui nos envolvemos tanto para que ele não fosse aprovado, e ele foi. Então, a prioridade é sempre o pagamento da dívida. Há, nesse momento, uma explosão da dívida interna. E aí, ó, esse levantamento aqui, de 95 a 2002, demonstra como esse sistema ele atua e ele vai se perpetuando. Nesse período, 95-2002, governos FHC, há uma geração de superávit de 106 bilhões, há um pagamento de juros nominais de 292 bilhões, ou seja, tudo que se economizou não deu para pagar, mas continuou existindo superávit, e o crescimento da dívida para 561 bilhões. O que é isto? Que quanto mais se paga, mais ela aumenta. É aquele mecanismo financeiro. Eu incluí isso daí para a gente não ficar muito triste e achar que nós todos estávamos adormecidos enquanto o capital financeiro fazia a festa. Não, nós estávamos mobilizados. Esse é um estudo que eu estou fazendo pós-defesa, então está ainda numa fase preliminar, estou estudando isso junto com o professor Ronaldo Salles, que é do doutorado também, que são os movimentos contra-hegemônicos capitaneados principalmente pela Igreja Católica na entrada do milênio. A gente teve, né, os anos 2000, que marcam um novo milênio,
E a Igreja Católica, historicamente, celebra esses milênios com um jubileu, como algo que a trombeta que está tocando e anuncia algo novo e que é preciso mudar os comportamentos, as posturas e etc. O Papa João Paulo II lançou essa bula, o Carta-nos Mistérios, que trazia as orientações para as comemorações do jubileu, da passagem do ano 2000. E a campanha Jubileu Sul foi por um milênio sem dívidas, que aí teve vários desdobramentos que chegam a nós hoje aqui. Essa nossa reunião e essa nossa discussão, ela só é possível por isso que aconteceu lá no começo do milênio. Essa discussão sobre a dívida e a necessidade de que as organizações se apropriassem da terceira Semana Social Brasileira, que é uma semana, mas aconteceu em 3 anos, 97 e 99, trata do resgate das dívidas sociais, e houve uma série de processos de formação, de capacitação e de questionamento sobre esse sistema da dívida. O Simpósio Nacional, em 98, que aponta ilegalidades e irregularidades que vem no Tribunal da Dívida Externa, que acontece no Rio de Janeiro, em 99, e o resultado aponta aquele plebiscito que vários de nós aqui coletamos assinaturas na Praça da Bandeira, na Catedral, em vários lugares, para a realização, né, desse plebiscito sobre a dívida pública, e um dos resultados práticos, concretos, foi a criação da Auditoria Nacional da Dívida Pública, da qual esse núcleo aqui regional de Campina Grande faz parte. No entanto, nos anos 2000 também, esse sistema ele continua a atuar. Na minha tese, eu me dedico 2 capítulos sobre isso, porque é o foco. É porque o Partido dos Trabalhadores, que acompanhou todo esse processo anterior, não auditou a dívida pública. Porque é que ele continuou fazendo com que esse sistema funcionasse. E, infelizmente, ampliou os mecanismos de atuação do sistema da dívida. Como é que isso aparece? Já aparece na própria campanha. A gente lembra da Carta aos Brasileiros, que na verdade foi uma carta ao sistema financeiro internacional. Além disso, há um convite do então presidente Fernando Henrique aos candidatos à presidência para que eles dessem uma anuência a um acordo com o FMI. Não bastava só a carta que foi publicada em junho de 2002. Havia, isso aconteceu em setembro, um novo acordo com o FMI e teve a anuência de todos os candidatos à presidência. O financiamento da campanha eu não coloquei aí, mas na tese eu tenho dados sobre o financiamento que os grandes bancos internacionais deram para a campanha, não só do PT, mas dos outros partidos também. Só que quem recebe um volume significativo de recursos é o PSDB e o PT. Todos nós lembramos uma fuga de capital muito grande, que era aquela pressão para dizer, se você entrar e não fizer tudo o que você acordou anteriormente, a gente vai dar uma revoada geral. E podemos fazer isso. Então já começa essa fuga de capital. Um aumento da cotação do dólar e o aumento do risco Brasil. Então vejam que esse sistema, ele não dorme no ponto. Ele fica atuando de maneira sistemática com o objetivo de manter esse processo e essa engrenagem econômica, financeira e legal funcionando de maneira permanente. Qual é a rentabilidade que os bancos e as empresas vão ter nesse momento? Coloquei esse quadro aí para que a gente pudesse ter essa visão de como que o sistema bancário, portanto o capital financeiro, ele tem uma rentabilidade muito maior do que as empresas durante esse período. Aquilo que a gente
viu logo no comecinho, os anos 60, o capital produtivo como predominante, que vai cedendo espaço para o capital financeiro. A dívida, como é que ela se comporta durante esse período? Essa dívida interna, como a gente já tinha visto, ela começa a ter um crescimento significativo durante o governo de FHC e mantém esse mesmo crescimento durante os anos do primeiro governo Lula, saindo do patamar de 787 bilhões para chegar em 2006 em 1 trilhão de reais. A dívida externa, ela vai tendo um comportamento ao contrário. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem as maiores taxas de juros do mundo. É muito mais interessante investir capital em um país em que a remuneração é muito alta do que estar mantendo esse capital em dólar. O pagamento, vejam que a gente tem um pagamento sistemático da dívida interna e externa, no entanto o seu estoque continua se elevando. E os gastos sociais, quando a gente faz um comparativo do que foi nesses anos o gasto social com os gastos da dívida, e a série histórica, ela tem esse comportamento desde o final dos anos 70 até agora, 2018. Anteriormente, a gente falou aqui daquele momento do aumento da taxa de juros Prime e LIBOR. Os empréstimos foram feitos com uma taxa de juros flutuante e essa taxa de juros aumentou. Olha o que isso representa em torno de aumento de financiarização. Eu vou até abreviar aqui para... essa linha tracejada aqui seria a dívida que nós teríamos do período de 71 a 2008 com os juros que foram contratados em torno de 5 a 6%. Daqui para cá, essa diferença todinha é meramente financeira. Simplesmente o aumento que teve da taxa de juros de 6% para 20%, sem entrar um centavo, fez com que a dívida tivesse esse comportamento explosivo que essa linha aponta. Isso é resultado da CPI realizada pelo Congresso Nacional em 2010 e que pouco se divulgou, porque não é interesse que esses dados sejam divulgados. A dívida externa, como é que a gente tem esse comportamento? Ela é uma dívida que começa, vejam aí que até a ditadura a gente tem de 71 até 85 um comportamento de elevação dessa dívida, que há vários indícios de irregularidades e de ilegalidade. Nos anos 80 é quando a gente teve aquela elevação da taxa de juros e ela passa a ser meramente financeira, e o processo de estabilização das dívidas privadas. O Tesouro Nacional assume dívida que não era dele, que era das empresas. Ela vai aumentando e aí a gente tem no governo Lula o pagamento antecipado ao FMI, que inclusive foi motivo de muita celebração pela imprensa, mas motivo de muita crítica pela auditoria, porque houve uma troca de uma dívida mais barata por uma dívida mais cara. A dívida externa, os juros que são cobrados são menores. Houve essa troca. E por que isso aconteceu? Aquele sistema funcionando e impondo condicionalidades. O governo fez essa troca, que foi muito celebrada, mas que na prática transformou um estoque muito grande de uma dívida barata numa dívida muito mais cara. Para a gente já ir encerrando essa parte e irmos para a discussão, olha o comportamento da dívida pública interna e externa de 2007 a 2010. Essa partezinha alaranjada é a dívida externa. Ela, inclusive, diminui. Mas olha a explosão da dívida interna. Ela cresce e cresce de uma maneira muito acelerada. O meu estudo da tese foi até aí. Só que esse comportamento, todo ano a auditoria publica os gráficos e os dados sobre a dívida consolidada
o comportamento é o mesmo. A gente está tendo uma diminuição da dívida externa e um aumento muito significativo da dívida interna. O que impõe, por exemplo, uma reforma da Previdência. Então, ó, essa camisa hoje aqui não é por acaso. Não há rombo na Previdência. O que há é um roubo mesmo. E essa discussão a gente precisa levar lá para a SAB, levar para os nossos centros acadêmicos, levar para os nossos sindicatos, levar para as nossas pastorais, porque a gente não pode ter acesso a uma informação como essa e deixar que a nossa população seja enganada, ludibriada de que há um rombo na Previdência, são os direitos dos trabalhadores que atrapalham o crescimento econômico. Vamos auditar a dívida, vamos distribuir renda. Aí, se a gente não resolver o problema, a gente começa uma discussão séria sobre uma atualização da Previdência. Antes disso, nós não mexemos na Previdência, que inclusive já foi bastante alterada anteriormente. Por enquanto é isso, vamos para o debate. Deixa eu só voltar para a gente ficar com o tema aqui. Não sei.